Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando mais um episódio do nosso Diff Loungecast, o podcast oficial da mostra Casa Diff Decor. Estamos aqui no nosso ambiente, projetado para ser o nosso estúdio de podcast, para a gente conversar, receber os nossos convidados, falar um pouquinho do trabalho realizado aqui também e também dar oportunidade para as empresas, para os empresários falarem um pouquinho da trajetória deles, das empresas e desse sucesso que é a nossa região aqui quando a gente fala de construção civil, materiais elétricos, arquitetura, design, tem muita coisa legal para a gente compartilhar. E antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, quero te convidar a seguir o nosso novo canal do YouTube, Diff Brasil, @Diff Brasil aí no YouTube para você acompanhar todas as edições do nosso Diff Loungecast, também outros conteúdos que a gente está preparando especialmente para você. Então segue lá, aperta o sininho para receber as notificações e estar sempre atento às novidades que a gente vai compartilhar por lá e também nas nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar com um cara que ajudou muito a fazer a Casa Diff Decor acontecer nesse ano de 2025, nosso parceiro, ajudou bastante para que todos os ambientes pudessem ficar muito bem iluminados, pudessem receber toda a estrutura dos projetos dos nossos arquitetos. O Adriano Moraes, que é do Grupo Gigaluz, que é da Gigaluz, da Rayon, da WSB, um cara que tem uma história muito legal de superação, de muito trabalho, muito suor para chegar onde chegou hoje, né, Adriano? Bem-vindo, cara, prazer falar contigo. Cara, o prazer é meu estar aqui, obrigado aí pelo convite, tá? Estamos aí na luta do dia a dia e tentando dar a volta nesse nossa luta diária aí. Você que trabalha Obrigado não aí. falta, né? Você não para, né, cara? Cara, graças a Deus a gente a vida inteira se preocupou em fazer um trabalho que seja pelo menos de que criasse uma confiabilidade. E hoje é o fruto de tudo isso, né? Primeiro, então, vamos falar do trabalho que vocês realizaram aqui dentro da Casa Diff Decor, uma parceria muito legal, né, com o Lauro, com o Anderson, com os arquitetos aqui que projetaram esses ambientes e foi colocado uma quantidade significativa de materiais elétricos, que é o segmento, né, que vocês trabalham para fazer isso tudo acontecer, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa parceria. Cara, então, a parceria com o Anderson e o Lauro é uma parceria que aqui na casa ela foi um pouco diferente, né? Então a gente participou um pouco mais já por trás dos bastidores, de ajudar em estrutura, de várias situações. Foi um trabalho diferente, assim, que a gente participou, não nos aparecendo muito, mas assim, dando o apoio necessário que o Lauro e o Anderson precisavam, e graças a Deus tá o resultado aí. E esse é um espaço importante, né, para nossa região, né? Poder oferecer para as pessoas uma casa que era uma casa já antiga, família Salazar Barreiros, morou aqui durante muito tempo e dá essa transformação, né, essa ampla reforma que contou com o apoio da Gigaluz e das empresas de vocês, né? Cara, esse projeto aqui a gente tem que tirar o chapéu, né? Pro Anderson e pro Laura. É um projeto muito desafiador. Eles são muito corajosos, eles, entendeu? Abraça o troço, cria uma ideia, vai pra cima e faz a coisa acontecer. E muitas vezes você acha que nem vai dar certo. Fala, não, esse cara não vai dar conta. Pouco tempo, muito trabalho, Cara, mas acontece. esses caras são... E a forma que eles conduzem, né? Eles acabam contagiando todo mundo que está no projeto para que a coisa venha a acontecer. Então é uma coisa maravilhosa. É muito bom fazer parte de um projeto tão audacioso e tão bonito como esse. Você falou de coragem, mas você também é um cara que tem isso no seu DNA, na sua veia, né, cara? Porque você começou, eu li um pouquinho da sua história, você esteve, inclusive, né, na última edição da revista Diff Sim. Brasil, bem legal acompanhar um pouquinho dessa trajetória. E, cara, você começou, a gente pode falar de baixo, não sei se isso é um demérito, mas começou lá de baixo mesmo, né, lá de Ubiratã, e hoje conseguiu construir já um grupo de empresas que é referência, que é renomado, não só em Cascavel, mas na região inteira. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi, especialmente esse começo, né? Porque você tá trabalhando desde quantos anos de idade? Desde 12, 13? Cara, eu acho que quando eu nasci, acho que a minha mãe já me colocou para lavar louça em casa para ajudar meus irmãos. Cara, mas assim, a gente, claro, de uma família bastante humilde lá em Ubiratã, eu sempre brinco com os meus amigos, cara, da favela Vila Esperança pro mundo, né? Foi da onde eu saí na época para vir servir o exército, e o que me levou a fazer ter essa coragem não foi a necessidade mesmo. Como eu sou o filho mais velho, né, de uma família,
E eu via na minha família que se alguém ia ter que puxar essa linha, e essa ponta, alguém ia ter que fazer diferente, alguém ia ter que ser diferente. E eu falei, cara, acho que eu como filho mais velho eu vou ter que fazer a minha parte. E fiz, fui atrás e saí de Ubiratã, dessa favela aí pra vir servir o exército. Foi quando eu vim pra Cascavel. Lá em Ubiratã eu comecei a trabalhar, já tinha acho que 9 anos de idade, trabalhei em várias situações, saí de cheirosinho de dentro de uma farmácia para um tambor de óleo diesel lavando peça de trator, entendeu? Fui Descarregando soja também? Carregando soja lá na Coagru, que na época já estava iniciando essa ideia aí, já tinha ideia que de menor e tal, e a cooperativa quando um pouco maior já tinha dificuldade de conseguir, e o meu pai trabalhava num sindicato, né? De movimentação de mercadorias lá, que eles chamam lá, sindicato dos ensacadores, que eles chamam lá. E aí eu fui falar com o patrão dele na época, que era o presidente do sindicato e tal, que eu tava desempregado, eu não podia ficar desempregado, né? Mas eu tinha, cara, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Desempregado, mas você era uma criança, né? Entendeu? Mas eu vi a necessidade lá da minha família. E aí eu fui lá falar com ele, eu falei com meu pai falou, não. Eu fui lá falar com ele, atravessei meu pai e fui lá. Ele falou, não, tá bom. Quando você quer ir? Eu falei, tô pronto. Ele falou, então vamos agora. Aí ele me colocou num Fucão que ele tinha, e chegou lá, chamou o cara na época, que era seu Deus Dete, que era o gerente lá, o supervisor. Falou, ó, põe esse menino aí pra ver se dá certo. O cara catou, na época, uns que chama de rodo, né? Foi lá, escolheu, me deu um menor, falou, sobe. Eu já subi no caminhão daquele, dali... Não parou mais. Parei quando terminou a safra. Mas daí não ficou parado, né? Porque daí você sentiu o gostinho da necessidade mesmo do trabalho e do quanto isso era importante, não só pra você, mas pra ajudar a família principalmente, né? Ah, sim. E ali não é, essa história não é uma história, eu fiz porque queria ser herói. Não, cara, a necessidade mesmo. Aquele salário que eu ganhava, que na época, te confesso que foi um dos melhores salários que eu tive, que era produtividade. Então dava, cara, ganhava muito. Eu ganhei dinheiro ali que eu nunca imaginei ter ganhado naquele momento da minha vida. E essa grana fazia muita diferença lá dentro da minha família, da casa. Na época o meu pai tinha comprado um terreninho lá e tal. A gente estava ainda construindo com madeira, casa, faltava fazer a parte do banheiro, da alvenaria e tal. Então isso tudo foi... Eu lembro que na época minha mãe comprou fogão a gás com forno já. Então assim, algumas coisas foram mudando com essa grana que a gente ganhava lá. E o quanto que isso foi importante pra te moldar, cara, pra te ensinar realmente a dar valor e a ver que o valor do trabalho dá resultado, né? Porque você poderia, ter ficado satisfeito com isso e, isso já é suficiente, já tô conseguindo ajudar minha família. Mas pelo que eu percebo, você sempre teve essa vontade de crescer, de querer mais, de contribuir mais e de melhorar de vida, não só pra você, mas pra sua família. O quanto que essa experiência, nessa adolescência de já muito trabalho, foi importante pra quando você decidiu criar o seu negócio, também não parar, sempre buscar crescer, se desenvolver e continuar evoluindo, né? Que é o principal. Cara, assim, a gente... Eu quando lá naquela época, eu nunca me vi um cara assim, um cara formado em 2, 3 faculdades, um cara letrado, que é o pessoal brinca hoje aí e tal. Mas eu falei, cara, eu tenho que ter uma forma de movimentar, de trazer essa minha família para uma condição um pouco melhor. E aí eu falei, cara, a única forma é trabalhando. E lá com 17 para 18 anos eu tinha, né, como todo mundo tem que passar pela vida militar, tem que, né, a obrigatoriedade e tal. E de lá eu vim para servir o quartel e eu já vim com esse projeto na cabeça. Tanto é que a minha ideia lá trabalhando, quando lá como sacador, lá puxando soja, eu pensava que eu via os caras encostar os caminhões carregados, e eu falava, cara, eu vou ser caminhoneiro. Então, assim, eu vim embora pra Cascavel pra servir o exército. Falei, deu o que dê no exército, eu preciso dali pra frente, eu não posso voltar pra trás. E lá no quartel eu conheci de tudo, né? Eu conheci gente boa, gente que me ajudou, gente que tentou me atrapalhar, como era a vida. E conheci gente ruim também que tentou me levar pro lado ruim. Só que um dia eu cheguei na minha casa, porque eu ia toda sexta-feira, cara, terminava, saía de serviço do quartel, pegava carona a pé e ia pra casa. E um dia eu não fui
durante 30 dias. Quando eu cheguei lá na minha casa, minha mãe me olhou e falou, cara, o que aconteceu? Eu falei, nada. Não, aconteceu sim. Eu falei, viu, você tá envolvido com os amigos lá, tá cheio das amizades e tal, tá começando a sair pra rua, tá indo beber, tá não sei o quê e tal. E, cara, me chamou a atenção de uma forma assim que, cara, daqui a pouco você vai se perder por lá, não sei o quê. Tipo assim, ela meio que preocupada comigo. E aquela pegada que ela me deu foi o que me ajudou, cara, ali a entender o seguinte, que se eu continuasse realmente naquele mundo que eu estava, com aquela galera que chegava no final da tarde, expediente, ia pra rua, beber, festa, eu não ia chegar em lugar nenhum, né? Aí foi ali que eu comecei a entender que eu tinha que ser certo e sério com as coisas que eu ia irresponsável, né? Então isso foi me... E aí já vinha lá da época do meu pai, né, naquela situação lá da cooperativa, convivi com muita gente séria, muita gente trabalhadora, as pessoas hoje, que ainda até hoje, né, me conhecem, que são meus amigos, amigos dos meus pais, até hoje vê e fala, pô, cara, que massa. Pra você ter ideia, eu tive agora uma situação de um amigo, que ele tem uma foto minha em cima de um caminhão desse. Sentado, que o caminhão, o caminhão chegava, a gente subia no caminhão, esperava a bica descer o que dava e depois a gente pulava e puxava o resto. Uhum. E esse cara tem uma foto, eu não sei como ele fez essa foto. Uhum. Na época existia celular, não existia nada. Então, cara, tudo isso hoje me traz, assim, dava um pouco de valor, ou um pouco a mais de valor na oportunidade que a vida me deu. E não foi de nenhuma forma, trabalhando da mesma forma, trabalhando sempre e com força e responsabilidade. E aí quando você olha pra trás e vê essa foto e volta pra aquele lugar que você tava lá 20, 30 anos em cima do caminhão, pensando no que seria, o que você sente, cara? Qual é o sentimento? Orgulho. Orgulho porque, cara, é uma trajetória assim, o Adriano, não, cara, é a trajetória de trabalho. Nada mais faço que trabalhar sério e cuidar das coisas que construí. Então, quando eu vejo aquela foto, eu poderia muito bem ter ficado lá. Né? Ficado satisfeito com o que com o pouco que você já tinha conquistado, né? Só que daí teve um cara que me falou o seguinte. E aí, quando ele me viu empolgado, ele me olhou e falou assim, viu, você não tá querendo ficar nesse mundo aí, né? Daí eu falei, por quê? Pô, vai dar dinheiro, cara. Ele falou, não, negativo, cara. Você vai buscar outro mundo pra você. Esse mundo aí, ele é muito curto, meu pai me falou. Você vá atrás de outras coisas. E muito desgastante também. E não me deixou mais trabalhar na outra safra, ele não me deixou mais. Ele falou, cara, vai atrás de buscar um emprego pra você, vai buscar e tal. Aí foi quando eu comecei... Também, a partir de mais uma necessidade de um empurrão, exato. Ir pra frente, né? Porque ele viu que eu tinha gostado, se você for largar esse moleque aqui, eu vou ter mais um sacador dentro de casa. Que futuro vai dar nesses caras? Uhum. Então... E aí, como é que surgiu a ideia, o segmento dos materiais elétricos saiu do exército, e aí como é que você não tinha essa experiência antes mesmo na infância, adolescência, ali, de ter trabalhado com isso, imagino, né? Como é que apareceu pra você? Assim, cara, quando eu vim pro exército, eu era mecânico. Então, foi até uma das coisas que na época me alavancou, porque quando você vem... Naquela época, hoje não, hoje é diferente, né? Então todo mundo tem um amigo que serviu. Uhum. Eu tinha vários. Aí eu pedia, eu chamava do bizu, dá o bizu lá, como é que é lá? O carro vou te dar o bizu aqui. O seguinte, cara, faz o seguinte, chega lá e fala que você trabalhou em farmácia. Porque o mundo da saúde, ele é menos pesado que qualquer, né? Era mais acochambrado que a gente chamava. E eu vim com essa ideia na cabeça, cara. Cheguei ali, não, fazer o que lá fora, guerreiro? Não, trabalhava em farmácia. O cara falou, que farmácia, rapaz? Já viu que você tava de com os poros tudo entupido de óleo, fedendo óleo diesel, que tinha acabado de sair dentro da mecânica. Falou, não, negativo, vai lá pra fila do pelotão de manutenção lá. E me empurrou pra mecânica de volta. Claro, velho, eu tava vivo na mecânica. Eu fazia parte do era o meu dia a dia. Eu saí dentro da mecânica pra me servir o exército. E aí, quando fizeram uns testes normais, e quando me mandaram lá pra mecânica, imagina. Tava em casa. Resumindo, aí bem naquele momento era um ano que trocava a cada 4 anos e pouco, abria vaga-se pra formar sargentos temporários, que chamavam. E naquela época, aquela turma que entrou em 95, é a turma que ia substituir esses caras que estavam saindo. E nessa vaga, no pelotão da manutenção, tinha uma vaga. E foi essa vaga que eu acabei conquistando na época. Nós disputamos em, acho que, 6 ou 7
né, meninos na época. E aí eu virei sargento mecânico por 7 anos e 8 meses ali. Fiquei, e quando terminou esse tempo, eu falei, cara, é um negócio que eu não sou apaixonado, eu não fazia com aquele, sabe? Eu não me via um mecânico aqui fora, eu me via um mecânico lá dentro. Aí, cara, um dia conversando com um amigo, até ontem ele me mandou uma mensagem, queria tomar um café comigo, e ele era muito meu amigo, ele era casado com a prima de uma prima da minha ex-mulher e tal, e a gente ficou ali na conversa, né? Aí ele falou, cara, você vai trabalhar com venda, velho? Eu falei, será? Viu? Então, um negócio tal de representação comercial, nunca tinha visto falar disso. E os caras estão precisando aí, cara, você tem perfil, você é um cara, pá, não sei o quê, pra frente, conversa bem e tal. Falei, cara, vamos ver isso aí. E aí me levou a falar com o cara na sequência, eu falei com o cara, falou, não, tá certo. Vamos, e era vender material elétrico. Então a gente... Foi daí que você foi inserido nesse universo. Exatamente isso aí. Aí eu saí, eu não conhecia nada, só que o interessante que me fez me apaixonar, porque hoje eu sou apaixonado pela elétrica. Hoje eu não sei me ver fazendo qualquer tipo de coisa que não seja isso. E foi por quê? Porque a mecânica você acaba tendo que descobrir alguns problemas, entender para resolver, e a elétrica também é dessa forma. E eu entrei justamente aí quando eu conheci o mundo da média tensão, que é esse trabalho que a gente faz de rede, que daí você vai lá, o cara tá com um problema lá na propriedade, você vai lá, tem que tentar entender, descobrir, tá com problema na residência. Cara, isso aí foi facilitando, já pegando o pouco da vivência que eu tinha disso, e eu me apaixonei de uma forma que... Mas chegar num universo que é muito específico, assim, sem conhecimento prévio nenhum, cara, imagino que tenha sido um desafio muito grande. Você foi atrás de fazer curso, de se ambientar, porque não é um negócio fácil, né? Não é algo que, mesmo sem saber, sem nunca ter vivido, você consegue ali, então eu vou conseguir me virar. Depende de um conhecimento que, mesmo fazendo, na prática, você precisa adquirir. Então, como é que foi para você aprender sobre isso? Cara, eu fui um cara que... todos os cursos que o Senai fez, eu participei de todos naquela época. Da época de 2003, eu acredito, 2002, 2003 ali. Porque como eu não tinha condição de fazer uma faculdade, e também, é claro, né, era muito demorado, eu tinha necessidade de fazer a coisa girar rápido. E o Senai era, na época, o melhor caminho. E técnico, né? Bem específico. Né? Viu? Ia direto na corrente sanguínea do negócio. Então Senai, fiz todos os cursos. O único curso que eu não fiz no Senai foi o curso técnico. O resto eu fiz tudo no Senai. Aí trabalhava de dia, fazia o curso de noite? E normal. E, cara, assim foi. E o Senai, te confesso, me ajudou, me alavancou muito nessa questão conhecimento técnico, né? Então, aí, claro, depois eu não faço ideia na minha vida quantos cursos, palestras de indústria, de empresa que eu participei na minha vida, pra você ter ideia. Tem uma vez eu saí daqui, fui numa feira em São Paulo com o meu próprio recurso, que era muito pouco, inclusive, porque eu fiquei sabendo que ia ter uma indústria lá que ia dar um curso que tinha necessidade, que pouca gente sabia, tinha o conhecimento. Que hoje, claro, né, tá normal no mercado, mas hoje eu fui atrás. E hoje em dia tá muito mais fácil o conhecimento, né? Com internet, com celular, hoje em dia você não precisa sair necessariamente de casa para buscar isso, mas naquela época você tinha que pegar o carro, o ônibus, seja o que for, e ir até no lugar, tá fisicamente presente para conseguir aprender, né? É claro, você hoje deitar no sofá, você faz um curso, né? Chega lá em casa, liga, contrata online e tal, e vai embora. Vai. Mas aí como é que foi a transformação de um vendedor, um representante comercial, para virar um empresário, um empreendedor, de ter o seu próprio negócio? Porque também é um caminho longo, né? Uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Como é que você juntou e encurtou essa distância? Cara, pra você ter ideia, quando eu recebi uma proposta de um amigo, falou, cara, eu já tenho uma empresa meio que encaminhada, vamos tocar junto e tal, e infelizmente nós tocamos um ano junto e tal, e aí eu, na época, trabalhava de empregado e tal, cheguei pro meu chefe na época e falei, cara, tô saindo, vou seguir meu destino aí, eu vou tentar, é um sonho que eu tenho, é uma necessidade que não só eu, como a minha família, eu preciso lá na frente, meus pais vão ficar velhos, eu preciso dar um apoio pra essa galera aí, da forma que eu tô hoje, eu não vejo Perspectiva, como fazer isso, né? Aí, beleza, tudo certo e tal. Aí eu lembro até que ele me ajudou ainda, liberou pra mim o FGTS, me liberou lá o tal... A única vez na minha vida que eu peguei um seguro-desemprego.
Aí ele falou, não, cara, vou te liberar e tal. E o que aconteceu? Aí como eu tinha o seguro-desemprego, que eram 3, 4 meses, não me lembro, e eu morava de aluguel. E eu sabia que o início não ia me rentabilizar financeiramente. Aí o que eu fiz? Eu pegava o dinheiro daquele seguro-desemprego e pagava o aluguel. Então, resumindo, onde morar eu já estava garantido por 4 meses, o resto era trabalhar. E aí comecei a trabalhar, cara, e dia e noite, com muita dificuldade. Faltava também ainda na época muito conhecimento, porque eu era apenas um vendedor. Um vendedor, como você falou, para ser empresário, para tocar uma empresa, responsabilidade, pessoas, negócio, um cliente. Cara, foi assim, dia e noite, cara, sofrido, de às vezes sentar no meio-fio e falar, cara, vou parar, acho que não é para mim, vou me pôr no meu lugar e vou... Cara, mas assim, persistência, muita persistência, cara, porque se não for assim, você não desiste. Uhum. Desiste, porque são muitos desafios, não só porque eu era o vendedor, o cara que tinha que correr atrás dos projetos, eu era o administrador, eu era o cara que tinha que fazer a parte de programação das obras, compra de material. Cara, só tinha eu. Entendeu? Então, de certa forma bom, de certa forma ruim, por quê? Porque o meu custo era baixo, né? Era só eu, então não tinha despesa para essa. E de outra forma, pô, era ruim porque eu não conseguia evoluir. Até que Deus é maravilhoso, né? Acabou dando uma alavancada e eu consegui fechar na época 3 loteamentos de uma vez só. E isso financeiramente deu uma alavancada no financeiro. Exato. Aí foi quando eu comecei a contratar gente. Aí eu já tinha condição aí foi onde eu comprei o primeiro caminhão, que até então o caminhão que eu tinha era emprestado, era meio alugado e tal. E assim foi. Aí foi quando eu comecei. Aí eu entendi que a empresa, para ela evoluir, ela precisa de pessoas. E aí eu comecei a criar equipes. E foi hoje, graças a Deus, né? A gente tá evoluindo a cada dia. Os desafios continuam todo dia, mas Hoje deu está com certo. quantos funcionários no grupo? Cara, eu devo ter hoje uns 130. Olha só. Quem imaginaria, né? Pois é. Legal. E aí também apareceu a oportunidade, depois já estabilizado e tal, de comprar outras empresas do setor e formar um grupo mesmo, porque você começou com a Gigaluz, né? Isso. E hoje, como a gente comentou antes, são 3 empresas que fazem parte do grupo, né? Assim, hoje a Gigaluz, e aí quando comecei a Copel, como eu trabalho muito direcionado com, né? Hoje com a Copel, e começou-se algumas conversas, a Copel ia mudar a forma de trabalhar, e começou a mudar, aí separou o que era medição de rede, e criou-se, né? São setores diferentes. E eu tinha facilidade na parte de projetos de rede e tal, mas a empresa tinha dificuldade em rodar na parte de medição. E aí tinha o pessoal, como eu sempre fui amigo de todo mundo mesmo, e eu estava se aposentando, um amigo meu. Aí eu fui e chamei ele. Falei, bicho, vamos fazer uma parceria junto. E ele se aposentando, moleque, com acho que 52 anos, não lembro. Ele falou, cara, vamos. E a gente já tinha uma proximidade, como temos até hoje e tal. Aí ele falou, vamos, você eu vou. Falou desse jeito. Eu falei, então beleza. Aí ele falou, sentando, qual é que você quer fazer? Eu falei, cara, eu não vejo você como meu funcionário, já teríamos que criar uma empresa e trabalhar direcionada à parte, que é a parte que você conhece, né? Falou, beleza, fechou. Aí criamos a WSB. Entendeu? Que é WSB porque é as iniciais do nome dele. Ele falou, vamos criar a empresa, vamos. Daí ele falou assim, que nome vamos pôr? Eu falei, escolhe. Vai, o que você colocar para mim não é o nome. Eu falei, o que vai importar é o que nós vamos fazer, o trabalho que a gente vai prestar e tal. Daí criamos a WSB, que já tem aí acho que 5, 6 anos, né, que essa empresa foi criada. Hoje também ainda passando por se estruturando, organizando, né? Mas já é uma empresa que já consegue, já tem vida própria. E aí, logo na sequência, aí agora uns 2 anos e meio, quase 3 anos, não me lembro bem a exata data, tô eu na praia, e com essa preocupação, cara, peraí, daqui a pouco a Copel resolve mudar toda essa situação, como é que eu vou fazer e tal, preciso arrumar outro emprego, né? Aí um amigo meu falou assim, tem uma loja vendendo em Cascavel. Eu falei, legal. Aí dali da praia mesmo, já ligou pro cara que falou pra ele, que já passou o telefone do cara que queria vender, resumindo. Voltamos da praia e eu conheci a Rayon.
Mas como eu tinha vindo, né, na época, eu fui vendedor de material elétrico muitos anos, foi onde eu comecei e tal. Eu não tinha aquele brilho por loja de material elétrico, varejo novamente e tal. E aí fui lá e falei, cara, mas pelo menos o negócio é uma coisa que dá para estruturar e depois lá na frente, né, ser rentável. E aí foi. E comprei 60% dessa empresa. E aí toquei, na verdade, eu tinha um sócio, esse cara ficou lá e agora há uns 6 meses aí a sociedade não conseguimos seguir com ela e eu acabei agora adquirindo toda a loja. Então hoje a Rayon hoje ela é 100% minha e do Grupo Gigaluz. Então é um outro desafio, o varejo é totalmente diferente do que eu sempre fiz, da forma que eu trabalho. Mas assim, uma coisa eu vou te falar, cara, quem aprendeu a andar de bicicleta nunca esquece, né? Então, cara, normal pra mim tá dificuldade, bastante. Preciso colocar essa loja no mercado? Preciso. Cara, mas tranquilo. Tá? Mas acho que essa é uma das tuas principais virtudes, assim, né? De não se entregar pra dificuldade, né? De bater no peito e vamos lá, vamos fazer o possível, o esforço que for necessário pra dar certo, né? Esse foi o diploma que a vida me deu, né? Persistência. O cara hoje... não me vejo desistindo de alguma coisa. Eu não me lembro assim, né? Graças a Deus, acho que tudo isso é guiado por Deus, que Deus acaba te dando força, te fortalecendo e sempre assim, desafio, dificuldade, meu amigo. Então, poucas sempre, pessoas né? que... E vai ter sempre, né? Ah, com certeza. E aí, o que você pensa agora pro futuro, né, do Grupo Gigaluz? Quais os próximos projetos, metas, aonde você quer estar? Quer incorporar novos empreendimentos? O que você tá pensando aí, Adriano? Ô, Cícero, pra ser bem sincero, cara, eu sou um cara muito agradecido por tudo que já aconteceu na minha vida, tudo que Deus já me deu oportunidade, que as pessoas, os meus clientes, meus parceiros, hoje eu digo para todo mundo que o meu maior patrimônio hoje é a credibilidade e o respeito que eu tenho das pessoas. Isso para mim não tem dinheiro no mundo que se compre isso. Mas assim, cara, meu projeto agora é organizar essas coisas que eu já conquistei, porque ainda falta um pouco para deixar isso, né, redondo. Cara, aí vamos abrir, de repente, a loja, abrir mais uma. Cascavel tem espaço ainda para mais, né? Mais porta, mais endereço e tal. Ou, de repente, isso aí seria a linha de sequência, né? Mas não tem muita perspectiva, não. Se eu conseguir manter o que eu já fiz e melhorar um pouquinho, deixar organizado, para mim, obrigado, meu Deus. Já tá bom demais. E você pensa em um dia, você falou de aposentadoria, teu colega lá que com 52 tinha parado, em dar uma descansada, tirar um pouco o pé do acelerador, assim, ou justamente pelo jeito que você é, pela tua personalidade, você não se vê parando ou desacelerando, vai continuar firme até quando der? Cara, eu acho que assim, essa é o desafio agora, né? Fazer de tal forma que os negócios trabalhem e girem por si, né? Por si só, né? Hoje eu continuo, todo mundo hoje busca alguém que venha para somar, para te ajudar, para que segure uma ponta dessa mesa aí, para que, né, para que ela siga. E é claro, parar jamais, né? Não tem como, mas pelo menos diminuir um pouco a pegada, a responsabilidade, dividir isso com alguém. Entendeu? Por isso, mais parar, não, jamais. E é claro, a gente fala, mas eu quero me organizar e ficar ali. Daqui a pouco aparece uma oportunidade, mas... o empresário é o seguinte, o cara, ele toma ele respira um pouquinho, aparece uma oportunidade, ele dá mais 2 braçadas e vai de novo. E você tem essa inquietude dentro de você, né? Então, isso que te fez chegar até onde você tá hoje, né? Então, vai continuar com certeza para sempre. E aí, pra gente já encaminhar pro final aqui do nosso bate-papo, hoje, quando você olha para trás e conversando com as pessoas que estão conhecendo a tua história hoje, qual que você acha que é o segredo, digamos assim, a receita que fez você conseguir sair lá da favela, como você diz, Vila Esperança, né? Lá de Biratã, e conseguir o patrimônio, conseguir as conquistas que você tem hoje como empresário, cara. Se você puder compartilhar isso com alguém que de repente está lá em Biratã também, olhando para você e dizendo, pô, ó, o Adriano que morava aqui, olha que ele tá hoje, olha que legal. Legal, né? E aí quando alguém pergunta, né, como é que você fez para chegar lá, ou o que você fez que deu tão certo que eu posso fazer também? O que você diria
como conselho, assim, como orientação? Cara, primeiramente eu acho que muita fé em Deus. E aí uma coisa que eu acho que ninguém vai ter, que eu tenho, que é uma mãe que reza muito por nós, entendeu? Então, acho que isso aí é uma coisa que me ajuda muito, cara. E claro, bicho, o cara tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que sonhar, entendeu? E procurar o que for fazer na vida, procurar fazer da melhor forma possível e com a maior seriedade possível. Não é... Porque o grande problema hoje nas dificuldades é que a gente tenta dar um jeitinho. E às vezes esse é o jeitinho que acaba fazendo com que uma coisa não dá certo. Então, cara, hoje eu vejo assim, o cara que tem um sonho, que tem fé em Deus e tem vontade, não tem o que impeça o cara de conquistar. E quando você olha para teus irmãos, para teus pais, para sua família, assim, o que você sente, assim, quando vê eles já bem, já mais estruturados e vê o que vocês conseguiram lá em Ubiratã, né? Passear, sei que você vai viajar daqui a pouquinho com a família, então quanto que isso é importante para você, cara? Ah, cara, hoje eu me vejo aquela ideia que eu tive, pensei lá quando menino e tal, eu vejo que isso deu certo, né? Porque hoje, não só a questão financeira, porque meus irmãos também, cada um leva a sua vida, cada um se vira, não sou eu que sustento os meus irmãos, não, cada um dá seus pulos, paga as suas contas, se vira, se algum precisa de alguma coisinha eu até acabo dando um apoiozinho ali, mas eu ainda hoje ajudo o meu pai e minha mãe, o restante eles se viram, então, mas o que eu vejo neles, quando a gente tá junto, a gente vai estar junto agora na semana do Natal, a gente tenta se reunir todo mundo, eu vejo que eles olham pra mim e vê, cara, não podemos desvirtuar, porque esse cara aí, olha aí, ele fez certo, esse cara não tem história ruim pra contar pra gente. A gente não, eles não escutam na rua alguém falar, viu, teu irmão, não, entendeu? Então isso acaba trazendo com que eles olhem e falem assim, não, meus sobrinhos, né, tem um sobrinho já com 19 anos de idade aí, sobrinhas que já são moças e estão vindo, então eu acredito que eles devam olhar pra mim e falar, cara, viu, nós temos que pelo menos ser meio próximo desse cara aí, porque ser diferente e eu vejo que a família daí alinha nessa pegada aí. Show de bola, cara. Eu tenho certeza que seu exemplo e a sua história vai ajudar a inspirar muita gente que não te conhecia e que agora, através dessa nossa conversa, vai absorver um pouquinho, sabe? Dessa sua persistência, dessa sua vontade e desse seu esforço, cara. Acho que é isso que é o mais legal, cara, de não se contentar. Porque quando você conquista um pouquinho, pra quem não tem nada, o cara pode achar, não, isso já tá bom, já consegui chegar além do que eu imaginava. Mas pelo que eu te conheci, agora eu percebo que nunca foi o suficiente. Você sempre quis mais e mais e mais, e é isso que te fez chegar tão longe. Então acho que essa vontade de não se contentar e de querer melhorar sempre que pode ajudar muita gente também a sair do lugar e conseguir conquistar o que deseja, né? Cara, é isso aí. A ideia é que a nossa história, se puder pelo menos despertar alguma coisa em alguém, pelo menos a vontade de trabalhar, a vontade de se acordar de madrugada e correr atrás, já é um grande passo pro negócio, né? Já ajudamos bastante. Isso aí, não tem preguiça. Ainda mais com a geração de hoje, né? Que a gente sabe que tá tão acomodada, né? Que as pessoas não têm essa vontade, não têm esse ânimo, esse ímpeto, né? De fazer acontecer por si, ficar esperando só o outro chegar, ajudar a coisa a se resolver sozinha. Acho que é uma qualidade cada vez mais rara e que é importante ser compartilhada. É exatamente isso aí. Hoje, a história da gente nada mais é uma história que se trabalhar com seriedade dá certo. Isso aí. Entendeu? Não tem muito segredo. Não tem, não tem segredo. Trabalhei e trabalho até hoje. Entendeu? E vou morrer trabalhando. Mas isso já é bastante coisa, cara. Então, obrigado por compartilhar com a gente esses teus conhecimentos e a tua trajetória mesmo. E desejo ainda mais sucesso, ainda mais trabalho, que você possa chegar cada vez mais longe. Cara, eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui participando desse podcast, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida e nunca me imaginava fazer. A verdade é essa. Então agradeço muito aí a oportunidade. Espero poder ter compartilhado histórias que possam ajudar, que seja legal pelo menos para o pessoal ouvir e falar, pô, a história tá bom para mim, muito obrigado, agradeço mesmo do fundo do coração aí a você, ao Anderson que me fez o convite. Casa Diff que tá bombando, né? Um evento maravilhoso. Agradeço mesmo pela oportunidade que vocês têm me dado aí.
Esse é o Adriano Moraes da Gigaluz, do grupo Gigaluz, ajudou bastante a gente aqui na Casa Diff Decor. E como ele falou, a casa tá aqui bombando, com muita gente vindo conhecer, participar dos eventos que acontecem aqui dentro. E também, você que ainda não conhece, vem pra cá, estamos aqui na rua Rio Grande do Norte, no bairro Country, de portas abertas para receber todo mundo até a metade de dezembro e sempre com o nosso Diff Loungecast, conhecendo pessoas inspiradoras como o Adriano. Então, participe aqui com a gente e mais uma vez reforçando o convite para você se inscrever também no nosso canal da Diff no YouTube e seguir a gente nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima.